Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos estiverem a ouvir. Aí na net temos estas questões. Estamos no episódio 2 de Um Dia Faz a Diferença, aquele projeto do nosso amigo Luís Canaria, que já gravámos o episódio 1, já está no ar, e vamos passar ao episódio 2. Vamos entender na segurança familiar que mais importante que o... que o kit. Mais importante do que o kit é o plano. E é disso que vamos pedir ao Luís que nos diga o porquê disso. Boa tarde, Martinho. Boa tarde, outra Luís. vez a esta saga de episódios que desejamos que seja muito extensa. É sinal que a malta vai se interessar pelo tema. Então, sim, mais importante que o kit é o plano. E nós, quando constituímos um kit, que está muito na moda agora, e a gente vai às redes sociais e vê, tenha o seu kit, tenha a sua mochila, tenha o seu material preparado, a gente diz, ok, mas para quê? E então o que a gente tem que ter presente é, aquele kit é montado mediante o nosso plano. Portanto, eu, enquanto família, indivíduo, família, comunidade, seja aquilo que for, eu crio o meu plano e digo assim, olha, se acontecer um sismo, ou se acontecer um incêndio, ou se acontecer uma catástrofe natural, uma tempestade, um furacão, um apagão, o que é que eu faço? E nas medidas que eu tenho para fazer, naquilo que consta do meu plano, eu tenho o meu equipamento ou o meu material preparado. E diz-me uma coisa, nós vamos falar desse kit ou vai ser um episódio só sobre o kit? Nós podemos fazer um episódio só sobre o kit, mas a questão que a gente tem que passar nestas palestras e nestes conteúdos é que a importância do kit é que ele deve ser constituído, montado para determinada situação. Uma coisa é eu ter grupos que são genéricos, portanto eu tenho que ter água, eu tenho que ter uma lanterna e energia, eu tenho que ter comida, portanto a gente vai trazer aqui O radinho de pilha. o rádio de pilhas, mas lá está. Se vocês, se nós refletirmos um pouco em relação ao rádio de pilhas, não é verdade? Esse rádio de pilhas só se torna importante se no plano de emergência da minha comunidade ou do meu país a rádio local ou a rádio nacional que tenha dado a cobertura à zona onde eu estou esteja a emitir coisas que me façam falta. Em AM. Pode ser em AM, pode ser em FM. Aí Não. o AM é mais... Por causa das antenas. é mais alcance. Mas é facto, por exemplo, se tu tiveres uma rádio, como aconteceu em muitas terras que ficaram sem energia e não tinham backup e não tinham capacidade de emissão, o rádio vale zero, a menos que o rádio apanhe alguma emissão. Mas sim, ou seja, podemos e vamos fazer um episódio só sobre o kit. O objetivo deste episódio hoje é que a gente perceba que mais importante que o kit É o plano. é o plano, mais importante que o plano já É o veremos, treino. é o treino. Pronto. Então o plano tem que ser adaptado e depois aqui a questão do kit, nós também temos que perceber que no meu plano de emergência familiar eu tenho o kit para a minha casa, tenho que ter o kit para o meu local de trabalho e tenho que ter um kit um pouco mais pequeno para o meu veículo ou para a minha viagem. Porque se eu estiver numa viagem de comboio e de repente o comboio tiver um acidente, como aconteceu por exemplo hoje na Dinamarca, eu posso ter ali alguma água, ou alguma lanterna ou uma manta térmica, que são coisas minúsculas, uma barrinha ou duas de cereais, e que me permite se calhar aguentar ali 10, 12, 15 horas até que chegue outro tipo de resposta. Faz sentido isto para ti? Tá, um homem prevenido. Falo por dois, não é? Tem é que estar prevenido para todas as situações nos locais próprios. Portanto, o kit. Percebi só ainda uma coisa antes de passar para o plano. O kit tem produtos comuns, Sim. que servem para todas as ocasiões, como a água, por exemplo, e há alguns desses materiais ou componentes do kit que se diferenciem consoante tremor de terra,
consoante cheias, incêndios. Incêndios, sabemos, sempre esteve. Em relação ao kit propriamente dito, se ele é um kit individual, não há grandes diferenças, porque é uma coisa em que eu pego para fazer face a uma resposta de emergência. O meu plano, sim, ele já é diferente se for uma situação ou outra. Mas quando eu olho para o kit de emergência, e quando a gente falar sobre isso, ele tem áreas comuns e tem realmente coisas que são adaptadas mediante as minhas necessidades específicas. Se eu sou doente crónico, se eu tenho medicação de urgência, se eu tenho dificuldades de locomoção, se eu tenho necessidades de algum tipo de energia elétrica, por exemplo, pessoas que estão em casa e que precisam de fazer oxigênio 24 horas. A maquininha é elétrica, portanto, tem que haver um tipo de resposta mediante a situação. E aqui sim diferes, porque se eu tiver um temporal, e o temporal não me arrancar o telhado de casa, eu posso ter condições de ficar em casa, num abrigo ou numa garagem, numa área protegida. Se for um terremoto, eu posso não ter condições estruturais para ficar em casa e ter que ir para o terreno, montar uma tenda, dormir no carro, fazer 30 por uma linha. Recentemente, numa formação, perguntavam-me que no Quake, que é um sítio em Lisboa, lá. Eu vi isso. E eles recomendavam ter um apito. E então uma das formandas perguntava que era importante ter o apito, e que tinham dito que era importante ter o apito, e é facto. Mas a gente também tem que perceber a utilidade do apito. E numa questão de tremor de terra, tu podes ter uma situação em que o apito te evita que tu estejas aos gritos no meio dos escombros a pedir ajuda. Então, se eu tiver um apito, e até porque muitas das vezes as brigadas de cianotécnicas, os cães, portanto, os cães em conjunto com as brigadas de resgate, portanto, é sempre uma dupla, o homem e o animal, eles são muito sensíveis também a este tipo, não só do faro, mas também dos barulhos e de conseguir ouvir aqueles apitos, por mais tenues que sejam no meio dos escombros. Portanto, a gente às vezes olha para os kits, e o desejo de fazer este episódio também tinha a ver com isto. Está a haver uma avalanche de alertas para que as pessoas tenham o seu kit, comprem o seu kit, façam o seu kit. Ok, mas planeiem primeiro. Comprem as coisas, não é verdade? Senão a malta acha que é comprar 300 latas de feijão e papel higiênico, obviamente, muito papel higiênico, e pôr tudo em casa como se fosse em um rádio daqueles do tempo da Guerra Fria e coisas do género. Portanto, não, as coisas têm que ter uma utilidade. E pronto, e basicamente deste link do kit para o plano era esta a sensibilidade. Ou seja, se eu tenho uma família de dois, se eu tenho uma família com crianças, se eu tenho uma família com idosos, se eu tenho uma família com animais de estimação, o meu plano, não é? Porque, por exemplo, eu moro num apartamento, não tenho animais de estimação. Então, na minha logística, no meu kit, eu não preciso ter água nem comida para os animais. Não és casado? Bem, um bocadinho. Agora, tu, por exemplo, tens animais de estimação, vives numa casa terra, vives numa situação mais de campo, a tua logística é outra. Portanto, tu tens condições, por exemplo, de acampar até na tua área, não é verdade? Se houver um terremoto, eu posso não ter condições de ficar na minha casa se houver um terremoto. E então, portanto, eu não posso ir para o quintal. Depois, então, temos que emendar isto na questão do treino. Portanto, mais importante do que o kit é o plano, mais importante do que o plano é o treino. É o treino. E depois o que é que acontece? Quando a gente passa muito pelos departamentos de emergência, dos bombeiros, do INEM, das proteções civis, há a ideia, e muitas vezes é uma ideia real, que a gente treina mais do que os outros e que todos os dias existem rotinas, procedimentos, checklists, etc. Então, sim, se eu faço o serviço de uma ambulância, eu verifico antes de entrar ao turno, ou durante a entrada do turno, se o meu equipamento está preparado. E tu vais render-me e tu vais ver se o equipamento ficou preparado. Na questão, para quê? Porque eu tenho uma alta probabilidade de, passado 5 ou 10 minutos, estar a sair e o meu equipamento ter que estar preparado. Nestas questões dos planos de emergência familiar e dos kits de emergência, o que falta aqui é também o teste, o treino. Então, ok, vamos agarrar no nosso kit
e de vez em quando, as recomendações mandam a cada 2 vezes por ano, mas que a gente teste o nosso kit num treino de emergência familiar e comunitário, em que eu vou improvisar uma tenda, em que eu vou improvisar um abrigo, em que eu vou preparar uma refeição com o material que está no meu kit e vou viver umas horas só com o que tenho no kit. Simulacro. Mais pequenino, mas Mais simulacro. Exatamente. E às vezes o que falta, e é essa a proposta que eu também trago para este episódio, e vamos realizá-la agora, se Deus quiser, no dia 16 de maio, em Lisboa, em Camarate, que é um treino de emergência familiar e comunitário, em que as pessoas vão ser convidadas em vir para um determinado local, um jardim, uma zona pública, em que nós vamos pedir para as pessoas trazerem os seus kits, simularem a chegada num jardim ou numa situação onde possam ter que ficar ou até pernoitar, e depois ver as interações entre as famílias, entre pessoas que têm algumas coisas e os outros não têm, haver bancas para treinar pequenos ferimentos, como é que se trata pequenos ferimentos, como é que se monta um abrigo, que equipamentos é que eu posso ajudar o meu vizinho do lado, como é que eu faço se tiver que ajudar a transportar uma pessoa mais idosa ou com mais dificuldade de locomoção. Portanto, ter pequenas estações em que as pessoas exercitam o seu plano. E aqui tu ficas com um kit que faz parte do teu plano e que tu exercitaste o teu plano usando o kit que preparaste. E é esta triangulação que tem estado a faltar, que é o treino. Nós devemos treinar os treinos familiares de emergência, os treinos de emergência familiar, como quisermos chamar, seja sozinhos, e vamos dizer assim, olha, este fim de semana, ou esta noite, estas 24 horas, vamos estar em modo de plano de emergência familiar. E então a gente consegue ir para um sítio, sair de carro, montar uma tenda, montar um gerador, comer uns enlatados, fazer um fogo, ligar os camping gás, na verdade, que desapareceram também na altura do apagão. E é este tipo de coisas que faz falta às pessoas treinar, como se de outra atividade se tratasse. Agora percebi uma diferença quanto ao comum dos mortais. Kit de emergência vê aquilo como kit de sobrevivência. Tu, e no treinamento, falaste de uma coisa que são os primeiros socorros. Certo. Porque pode haver feridos, eles podem ajudar, não é preciso gritar aí a algum médico se houver um acidente. Não, eu estou preparado para uma ferida. Portanto, é outra componente que deve estar nesse kit, porque nesses treinos vão aprender como se socorre uma pessoa. Terremoto, uma fratura, claro. Pode acontecer, rasgões de pele, pronto. Portanto, é mais abrangente do que só pensarmos na sobrevivência, no kit. É verdade. Por isso é mais importante também. Não só tem a importância da comunidade. Então, quando a gente vê este tipo de treinos a acontecer, então um dos desafios é aquele que no nosso, mais antigamente, as pessoas tinham mais facilidade ou vivia-se mais em comunidade. Então era fácil eu recorrer ao meu vizinho, ou da frente, de trás, ao meu familiar próximo. E às vezes diz uma coisa que é assim: se quem vive em prédios sabe perfeitamente quem é o vizinho que faz mais barulho do prédio e que faz mais confusão e etc, etc, etc. Mas será que eu sei quem é o vizinho que me pode desenrascar uma reparação? Será que eu tenho no meu prédio um enfermeiro, um bombeiro, um médico que numa situação de aflição eu consigo ir bater à porta e ter algum primeiro socorro? Nestes treinos faz-se isso, que é ver quais são as sinergias. Então, se eu tiver alguém que por acaso, imagina, é militar ou das forças de segurança, etc., são pessoas que podem ajudar, por exemplo, num acampamento de emergência ou num determinado local, montar um perímetro, uma segurança. Porque nós também sabemos que nestas situações de catástrofes também acontecem muitas pilhagens, muitos roubos, muitas coisas. E nós não estamos preparados às vezes, ou despertos, para podermos dormir uma noite
e termos o receio de alguém nos vir assaltar o carro ou roubar-nos as poucas coisas que nós temos. Se tivermos alguém na área da saúde, conseguimos ter alguém que faça esses primeiros socorros ou que possa ajudar num pequeno ferimento e não estar a sobrecarregar às vezes os bombeiros, o INEM, a Cruz Vermelha, com meios que podem estar a fazer falta noutros lados. Se tiveres um pedreiro, um carpinteiro, um engenheiro, uma coisa que possa contribuir para montar uma estrutura, para montar um depósito de água, para improvisar algumas estruturas, é este tipo de sinergias que por vezes surgem durante as catástrofes. Vou-te dar um exemplo. Agora neste comboio de tempestades houve muitas cheias, muitas zonas alagadas, não é? E houve uma reportagem de um pescador que ele acabou por usar o barco dele para levar os enfermeiros e enfermeiras de cuidados continuados às pessoas que precisavam de tratamentos regulares. Então aquilo que normalmente é uma carrinha aqui do centro de saúde que anda e que vai tratar das pessoas que precisam de cuidados domiciliares, ali não havia hipótese de lá chegar e as pessoas precisavam, pessoas com doenças crónicas que não podiam descompensar. E a solução ali foi, ok, eu tenho o meu barco, não vou andar à pesca, nesta altura não há condições para andar à pesca, e então o senhor disponibilizou o seu barco, isso apareceu na televisão, e ele andava a transportar os profissionais de saúde para fazer isto. Foi uma boa resposta? Para mim foi. Estaria prevista nos planos de emergência e proteção civil? Eu duvido. Mas foi uma resposta encontrada e é uma resposta que pode ficar referenciada. Nós às vezes olhamos para estas situações dos terremotos e é preciso ter uma relação de quem é que tem, por exemplo, tratores agrícolas. Tem de ter uma relação, por exemplo, se existem atletas ou grupos de BTT que possam ajudar a chegar às zonas mais remotas. Isto é prevenção. Ok? Então, foi mais uma conversa com o Luís Canaria sobre Um Dia Faz a Diferença. É lá nesse site umdiafaz.com que vocês poderão divulgar pelos vossos familiares, pelos vossos amigos, para que todos fiquem informados sobre como reagir perante catástrofes, o que é que se deve ter. E nessa situação vamos lançar posteriormente o episódio 3, que tem como objetivo falar do kit, há quem lhe chame sobrevivência, há quem lhe chame kit de emergência, e é esse que vai ser o tema do nosso próximo episódio, Um Dia Faz. Portanto, queria agradecer ao Luís Canaria por mais este episódio. Já vamos no 2, já não é tudo. Queres-te despedir? Para me despedir e agradecer mais uma vez esta oportunidade de estar a passar esta mensagem, que é importante, e aproveitem este trabalho que estamos a fazer. Vai acontecer no dia 16 de maio o treino de emergência familiar e comunitário na zona de Camarate, em Lisboa. Terá uma palestra antes no dia 15 à noite para assinalar o Dia Internacional das Famílias e contactem o site, ou seja, verifiquem no site mais informações. Haverá lá um site para inscrições e participem. Exercitem os vossos planos de emergência, os vossos kits, os vossos planos para participarem no treino connosco. E obrigado, Martim, mais uma vez por esta parceria. Estamos juntos. Obrigado, Luís. Bom dia, boa tarde ou boa noite, como já sabem, conforme o horário que nos estiverem a ouvir, e até ao episódio 3. Fiquem bem.